Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta para mais um episódio do Padaria Fantasy Podcast aqui. Eu acho que a gente está no nosso episódio 15 já, 15º episódio, para falar da semana 12 da NFL e preparar vocês para a semana 13, tanto da NFL como do Fantasy, já chegando nos playoffs aí na grande maioria das ligas. Como você tá, meu querido amigo Decon? Tudo bem com você? Salve, salve, Leonardo. Tudo bem, tudo bom? Tudo suave na nave. As coisas caminhando bem, Fantasy indo bem, Patriots indo bem, vida indo bem. Então, é isso. É isso, tudo certinho, tudo certinho. Então vamos começar, como sempre, com o nosso super resumo aqui da PFFL. E já temos algumas coisas já decididas, né, Decon? Já temos alguns times prontos e preparados para ir para os playoffs e alguns que já não sonham mais com a pós-temporada. Conta pra gente. É isso aí, a gente tem dois times que já estão classificados para os playoffs. Eu não vou dizer que eles estão tranquilos, porque eles já estão brigando lá por posições e tal, mas eles já estão classificados. O primeiro é o nosso psicólogo, tá? Continua com a melhor... continua com a melhor campanha da temporada. Ele, no mínimo, ele já garantiu o acesso direto para os playoffs, né? Ele tá, no mínimo, vai ser o segundo colocado da divisão dele, que é a divisão incrível. bônus. Ele já tá nessa posição, se garantiu isso porque o terceiro colocado tá 6-6 e ele tá 9-3. E só faltam 2 jogos, 2 semanas antes dos playoffs. Então, ele no mínimo vai conseguir a vice-liderança ali. E o outro classificado é o Kaique, na outra divisão. Ele não está classificado diretamente, né, porque a divisão dele está mais competitiva, mas ele já atingiu um recorde que, no mínimo, ele vai terminar no 8º colocado geral. Então, por isso, ele garantiu a vaga nos playoffs dessa forma. E do outro lado da moeda, a gente já tem alguns eliminados. Muitos de vocês já devem imaginar quem são eles, mas vou fazer de baixo para cima. Então, Digo, #nadador, Guigui é a principal notícia aí, Alô, e tanto. o Razor Pedro. Exatamente. Esses 5 times estão com 4 vitórias ou menos. E os times que estão na frente deles, que já estão dentro da classificação dos playoffs, estão 3 vitórias na frente desses times. Então eles não conseguem mais alcançar ali o nível para estar nos playoffs. Mas isso não significa que esses times pararam de jogar. Afinal de contas, a gente vai ter o Consolation Bracket, né, que a gente explicou nas dicas da semana passada, nas respostas das semanas passadas, na verdade. Então, assim, eles têm coisas para brigar ainda. Tem a honra também de não ser o último colocado. Então, claro. A gente segue. Pois é. E aí a gente tem o resto do nosso resumo, os mitos do chat. O Artênios ganhou do Digo, mas não foi um jogo bonito. Foi 55-52. Pontuações baixas aí. O Artênios acabou dando sorte de vencer do Digo. E ficando com, né, o Artênios, que tá lutando por posições melhores nos playoffs, acabou dando essa sorte. E já o João Marcelo, que agora tá 6-6, perdeu pro Lorega, que também tá 6-6. Uma campanha de recuperação do Lorega nessa temporada do Fantasy, já empatando com um dos nossos mitos. E o Lorega fez 120-105. 120, que por sinal foi a maior pontuação da semana, 120,88. A Barbie, a nossa queridinha do YouTube, venceu o De Mineiro. Barbie foi para 5-7, continua dentro da briga ainda matematicamente. Venceu bem, venceu por mais de 20 pontos aí. E aí, para falar do Guigui e do Lorega, né, na nossa rivalidade aí, o Lorega ampliou a vantagem para 6-4 e o Lorega continua vivo na briga para os playoffs. O Guigui não. O Guigui perdeu para o Rafa Caritá por menos de 1 ponto, mas perdeu e tá matematicamente eliminado. Essa derrota aí do Guigui por uma unha, um cabelinho, foi doída, porque ele ficou de fora. Enfim, acontece, vamos ver o que vai acontecer. Tem chance da gente não ter o duelo tão esperado, né, Léo? Do Guigui com o Lorega, mas, enfim, outras oportunidades. Só para fechar, então, a análise da PFFL, da PAFAFO, o melhor manager da semana foi a Barbie, com 98% da escalação. Não chegamos no 100% dessa vez. O pior foi o Digo, que fez 61% só da escalação perfeita. A melhor pontuação, como você já falou, foi do Lorega. E a pior pontuação foi do Denis Amorim, com 50,67. E, como a gente já falou lá no início, tem uma divisão que claramente está melhor que a outra.
é a divisão Trubisky, tá abrindo cada vez mais vantagem. Na semana passada tinha 10 vitórias de vantagem, nessa já aumentou para 14. Então uma diferença aí de 55 vitórias para Trubisky contra 41 vitórias da divisão Bortles. Aí você tá ouvindo isso e tá na dúvida de como eu aprendi a falar esses termos e entender tanto de futebol americano? É porque eu fui aluno do curso de inglês Brazos English Course. Então, quando vim morar nos Estados Unidos, ficou bem mais fácil me inserir na cultura e aproveitar todo esse universo, né? Quer saber como fazer um touchdown com o seu inglês? Acesse touchdownbrasas.com.br. É isso. Então, vamos pro Love Hate da semana. Vamos pro Love Hate da semana 13, né? Eu e o Decon, dessa vez a gente fez ao mesmo tempo e eu escolhi o meu quarterback 10 segundos antes dele. Enquanto ele tava escrevendo o quarterback dele, eu falei, sai, já foi, já escolhi. Então, começa aí pela sua segunda opção de quarterback love da semana. Foi muito engraçado isso, cara. Eu tava escrevendo, a gente faz, só para bastidores aqui da Padaria Podcast, a gente faz todo o roteirinho, assim, não tem nada tão especial, mas a gente faz um roteirinho pra gente saber mais ou menos o que a gente tá escolhendo. E aí, quando a gente coloca nossa escolha de love hate lá, ela meio que, tipo, tá reservada. Então, dessa vez, eu e Léo, a gente estava fazendo as escolhas meia hora antes de começar aqui a gravação. E aí eu estava fazendo o meu amarradão, eu comecei a escrever o meu QB, que eu não vou falar agora qual é, porque eu vou deixar o Léo falar. Aí, do nada, eu vejo, a gente faz pelo Google, né, direto, online. Então, do nada eu vejo uma coisa escrevendo assim embaixo, tipo, sai, já escolhi. Eu, putz, não acredito, cara, eu queria muito essa escolha, porque eu acho que ele vai imitar. Mas tudo bem, a gente vai para a segunda opção. A minha segunda opção é o Matthew Stafford, QB dos Rams, quase que eu falei dos Lions, perdão, mas QB dos Rams, que vai jogar contra os Jaguars. A verdade é que os Rams não estão jogando bem, a gente falou isso já algumas vezes aqui essa semana, essa é a discussão da temporada, da semana da NFL, dos analistas, está todo mundo falando disso. Mas, cara, contra os Jaguars, não é possível que os Rams não jogar mal. E se os Rams não jogarem mal, a chance do Stafford ir bem é boa também. Então, ele está voltando a lidar com as lesões que sempre amaldiçoaram a carreira dele nos Lions. Ele está sofrendo também nos Rams, mas eu acho que ele vai ter oportunidades e um chão suficiente para colocar ele aqui no Love dessa semana. Boa. O meu quarterback Love, então, o que nós dois queríamos essa semana, o Jalen Hurts vai jogar contra os Jets. O Jalen Hurts tá vindo de um jogo terrível contra os Giants. Teve 3 interceptações, se eu não me engano. Foi um dos piores quarterbacks. Na semana, Léo. Foi? QB 30 da semana. QB 30 da semana, então. Foi horrível. E ele até teve a chance de vencer o jogo somehow no fim, mas acabou tendo um drop lá do Jalen Reagor. Mas dessa vez vai ser contra os Jets. O Jalen Hurts é um quarterback que estava melhorando na temporada até esse jogo contra os Giants. É um quarterback que a gente sabe que tem aquele chão de corrida, né, normalmente. Então, eu me sinto bem confiante que ele vai ter uma boa semana contra os Jets, que ele vai poder, melhorar, né? Ele provavelmente não vai ter... Do mesmo jeito que eu acertei que o Jonathan Taylor não ia mitar de novo na semana passada, eu acredito que o Jalen Hurts não vai tancar que nem ele fez nessa última semana, beleza? Aí, o meu running back love é um pouco apelão, é verdade. Mas é porque eu acho que ele vai mitar ainda mais do que ele já mita toda semana, que é o Joe Mixon. O Joe Mixon tem vindo muito bem nas 2 últimas semanas, muito bem mesmo, e vai jogar contra a defesa dos Chargers. Eu adoro botar o running back que vai jogar contra a defesa dos Chargers. A defesa dos Chargers é horrível no chão. O Melvin Gordon e o Javonte Williams mitaram contra o... Eu não lembro agora pra Fantasy, mas números da vida real mesmo, mitaram contra a defesa dos Chargers na última semana. Acho que o Joe Mixon não vai ser diferente. Inclusive, talvez até o meu deep play não foi o Samaje Perine, mas poderia muito bem ser. Eu não sei se o seu foi, eu dei spoiler agora. Mas poderia muito bem ser um Samaje Perine da vida, o segundo running back aí dos Bengals, que deve conseguir um TD também. Beleza, então eu vou pro meu running back. Eu pensei aqui bastante e não tem como não escolher o Alexander Mattison, que vai jogar contra os Lions. Quase botei também. Semana. Quase roubei de você. Assim, o Dalvin Cook machucado deve ficar fora pelo menos 2 semanas. Então, além de você ser uma ótima jogada para essa semana, é uma ótima jogada para a semana que vem também. Eu nem sei quem vai ser o adversário, mas enfim, os Vikings gostam de correr com a bola. Ele é um ótimo running back. Já substituiu o Cook algumas vezes esse ano e foi bem quando teve essa oportunidade.
Essa semana contra os Lions é um smash play, tem que estar no seu lineup. E o que mais curioso, né? O Léo, por exemplo, na nossa liga, pegou o Madison nessa semana. Ele estava disponível no mercado. Aí eu acho que foi uma falha do cara que tinha o Dalvin Cook no time dele, porque tá aquilo que a gente falou nas semanas anteriores. Tem que começar a pegar os seguros de saúde, tem que começar a dar uma olhada nessas coisas. E o Léo acabou pegando ele quase de graça, custou 10 Fab, porque alguém aqui estava super enrolado com outras coisas, trabalho, etc. Ele esqueceu de botar o Fab Bidding, mas enfim. Graças ele a Deus. conseguiu aí, tipo, e montou um time. Foi quase uma salvação pegar o Madison nessa semana. Eu diria que foi uma salvação, porque bem. o Nick Chubb tá em bye essa semana. Então, se eu não tivesse ele, eu estaria totalmente perdido. Totalmente perdido. Exatamente. Então, acho que foi uma ótima escolha e vai ser uma ótima escolha para quem colocar ele essa semana para jogar. Quer fazer faz o seu wide receiver logo. Tá bom, vou fazer meu wide receiver logo então. O meu wide receiver vai em linha com o que a gente falou do Jalen Hurts, é o Devonta Smith, vai jogar contra os Jets. E assim, a verdade é que eu acho que teve 1 ou 2 jogos no máximo que ele foi bem esse ano, pra fins de fantasy, tá galera? Lembrando sempre. Só que assim, tá na hora dele fazer o breakout season dele. Tipo, já deu, assim, ele é um cara muito promissor, foi draftado alto, com um bom prospect de saída do draft. Cara, assim, ele é um grande wide receiver e tá na hora dele começar a aparecer como um grande wide receiver para fins de fantasy também. Se ele não for bem contra essa defesa dos Jets, enfim, acho que você vai ter que dar um stop nele pro resto do ano. Ano que vem, provavelmente, ele volta a ser uma boa escolha para fantasy, mas enfim, se ele não for bem essa semana, tá na hora de segurar um pouquinho. Então acho que ele vai bem. Podem tentar confiar no Smith. O meu wide receiver love da semana, e antes de falar, eu gostaria de dizer que eu acertei no Odell Beckham Jr. na semana passada como love de wide receiver, tá? Foi por causa de uma jogada? Foi, caguei. Eu acertei no Odell pela primeira vez. Enfim, o meu wide receiver love da semana vai pro Michael Pittman Jr. Eu sei que você gosta de ouvir isso tendo no seu time. Joga contra os Texans. Cara, eu não preciso dizer muito mais que isso. Os Colts estão vindo de um jogo que era pra ter vencido, né? Eles estavam liderando, estavam jogando bem contra os Bucks e o segundo tempo apagaram praticamente. Então, eu acho que... Nenhuma novidade aí. Oi? Nenhuma novidade aí. Pois é. Mas eu acho que contra os Texans isso não deve acontecer. Eu acho que o Michael Pittman Jr. deve ter um ótimo jogo. E aí, pra ir já pro meu Coringa de play, eu vou de Jamal Williams contra os Vikings. O Jamal Williams, o DeAndre Swift, se eu não me engano, sofreu uma lesão no último jogo. Não sei se vai jogar ou não, mas tá no mínimo questionável. Então o Jamal Williams pode ter um workload aí bem grande contra os Vikings, assim como vai ser o contrário, assim como vai ser o Alexander Mattison do outro lado. O Jamal Williams, mesmo que o DeAndre Swift jogue, eu acredito que não vão arriscar muito nele piorar a lesão, né? Então, Jamal Williams pode estar disponível ainda na sua liga. Inclusive, estava na nossa. Foi escolhido hoje também. Assim como eu peguei o Madison, o Jamal Williams saiu hoje. Verdade. Assim, essa época do ano tem que ficar ligado. Não tem muito jeito, não. E a minha escolha para o Coringa Deep Play é um cara que eu quase achei que ele não merecia entrar no Deep Play, porque ele já meio que avançou dessa categoria. Eu pensei em botar direto ele como wide receiver, mas é o Darnell Mooney dos Bears. Essa semana eu acabei botando ele aqui porque ele vai jogar contra os Cardinals, que não é um matchup tão favorável assim, é um matchup duro, mas é impossível negar o desenvolvimento que esse cara tá tendo no ataque dos Bears, que, diga-se de passagem, é um ataque horroroso. Nas últimas semanas, acho que desde há umas 4 ou 5 semanas, o percentual de snaps dele aumentou muito, não ficou abaixo dos 80%. Sendo que nas duas últimas, especificamente, foi 92 e 87. Então, assim, é um cara que está recebendo muitas oportunidades no ataque. Na semana 11 contra Baltimore foram 16 targets, que é um negócio absurdo, é uma quantidade muito grande. Tudo bem que ele só recebeu 5, mas fez mais de 100 jardas nessa semana. Na semana passada foram menos targets, foram 8, que ainda é um número muito bom. Também fez 5 recepções para mais de 100 jardas de novo. Há 2 semanas seguidas que ele faz touchdown, tem sido uma opção muito viável para fantasy. E além disso, o Allen Robinson, que supostamente é o wide receiver 1, eu falo supostamente porque ele está muito mal essa temporada,
Ele não treinou essa semana ainda, a gente tá gravando esse podcast aqui no final da quarta-feira, então a gente já tem alguns dias de report aí de practice, e ele não treinou até agora, não sabe se ele vai jogar, se ele não jogar ainda bump mais para cima o Darnell Mooney, então assim, eu acho que é uma ótima jogada, mesmo com um matchup que não é tão simples assim. O Allen Robinson é tanto o wide receiver 1 dos Bears quanto o Adele era dos Browns, né? Não é muito diferente. Então vamos para quem a gente não gosta nessa semana. Eu acho, o meu quarterback hate essa semana vai pro Tua. O Tua tem jogado bem nas últimas semanas. Os Dolphins estão aí numa sequência de, acho que 4 vitórias seguidas já. E vão jogar contra os Giants. Eu não sei quem vai ganhar esse jogo. Eu acho que é um jogo apertado e provavelmente da Dolphins. Mas, se tem uma coisa positiva nos Giants, tem sido a defesa. A defesa dos Giants tem jogado direitinho. E eu acho que o Tua, vindo de alguns jogos bons, vai ter uma dificuldade contra os Giants essa semana. É um pouco de feeling mesmo. Eu não tenho muita estatística pra seguir aí, pra poder dizer com certeza. Mas eu não gosto do matchup do Tua contra os Giants essa semana. A minha escolha também é uma escolha que eu não gosto do matchup. É um cara que eu tenho pena dele. Coitado do Matt Ryan, quarterback dos Falcons, se vocês não estão sabendo. Ele vai jogar contra a Tampa Bay essa semana. O Carson Wentz, na semana passada, jogou contra eles e apesar disso até que foi bem. Mas assim, a diferença do time que tem em volta do Carson Wentz pro time que tem em volta do Matt Ryan é muito grande. Eu acho o Matt Ryan um QB melhor do que o Carson Wentz. Eu gosto muito do Matt Ryan, aliás. Eu acho que ele é um cara que nos últimos anos tem sido jogado em situações muito ruins, com time com linhas ofensivas muito ruins, sem muitas armas. Perdeu o Julio Jones, agora perdeu o Calvin Ridley, enfim. Enfim, eu acho que essa semana contra o Tampa Bay não é um bom matchup. Eu acho que ele vai sofrer, quem sabe lançar algumas interceptações. Então eu preferiria ficar longe do Matt Ryan. Acho que tem opções melhores provavelmente no seu waiver para você jogar. E como running back, eu não gosto muito do Josh Jacobs para essa semana. Os Raiders vão jogar contra o Washington Football Team. E assim como os Giants, a defesa de Washington vem melhorando de pouquinho em pouquinho. Mas uma coisa que eles têm muito forte é o front seven. A linha defensiva especificamente. Não, o Chase Young não tá mais jogando, tá fora da temporada. Mas mesmo assim, aquela linha defensiva ainda é muito forte. E eu acho que o Josh Jacobs não tem um matchup favorável para essa semana, além de sempre ter aquela disputa de snap com o Kenyon Drake, né? Então, para mim, vai o Josh Jacobs nessa semana. O meu running back hate dessa semana é o running back dos Texans. Mas qual é isso. Qual running back? Você não sabe se vai ser o David Johnson, você não sabe se vai ser o Rex Burkhead, você não sabe se vai ser um doidão qualquer que vai aparecer por lá, meter uma camisa e entrar para jogar. Não só eles são dois jogadores que, bem ou mal, já passaram do prime, já passaram do seu auge. Eles estão num time horroroso, eles estão num time que tem um QB que corre com a bola, que rouba um pouco dos snaps, e eles roubam os snaps um do outro. Então eu não acho que é uma boa semana, ainda mais que eles jogam contra a defesa dos Colts, que tem botado muita pressão nos ataques adversários. Então essa semana eu tô ficando longe dos running backs dos Texans. E pra mim, o wide receiver hate, você vai gostar disso, é o Stephon Diggs essa semana. Assim, cara, eu falei isso na live que eu fiz hoje, na quarta-feira, né? No caso, ontem, pra vocês que estão vendo no YouTube. A defesa dos Patriots tá sendo sinistra. Eles estão deixando menos de um field goal por quarto pelos últimos 4 jogos. Ou seja, os últimos 16 quartos, eu acho que eu vi lá, eles cederam 36 pontos em 4 jogos, tá? É um jogo, assim, é uma defesa que tá jogando muito, muito bem. E quem vai marcar o Stephon Diggs é o Mr. Int, né? O Mr. INT, o JC Jackson, que tá tendo uma temporada fenomenal, tá? E uma defesa que tá se encontrando, tá? Um jogo de divisão que os Patriots sabem que perder pode ser um problema pra divisão. Então eu acho que eles vão jogar muito focados. O time do Bill Belichick normalmente consegue fazer isso, consegue jogar bem, jogo importante. E eu acho que é um matchup muito ruim pro Stephon Diggs realmente. Eu acho que se os Bills ganharem, é porque Cole Beasley, porque Emmanuel Sanders se destacaram. Eu acho que se o JC Jackson seguir
o Stephon Diggs fica ruim pra ele. Essa defesa dos Patriots tá assustadora mesmo. Esse jogo, cara, vai ser muito bom. Eu tô muito nervoso, mas eu tô muito ansioso pra esse jogo, cara. Prime time. Acho que vai ser... eu não sei se vai ser um jogo de grandes pontuações, até porque é um jogo muito pegado, mas eu acho que vai ser um jogaço, assim, de estratégia, de tática e de garra, tipo assim, de raça mesmo. Porque, Sim. assim, é muita rivalidade nesses últimos anos, então, nem se fala. Então, acho que vai ser muito legal de assistir. E o meu wide receiver hate essa semana é um cara que, se Jalen Reagor é wide receiver, eu sou astronauta. Você pode parar e pensar assim, cara, eu botei de Love o parceiro dele, o Devonta Smith. Aí, pô, a mesma coisa se aplicaria pro Jalen Reagor. Mas o negócio é que o Jalen Reagor não é wide receiver, ele é péssimo. O Léo falou, quando foi falar do Jalen Hurts, que ele teria vencido o jogo na semana passada contra os Giants, ele dropou um touchdown claro dentro da end zone, assim, um negócio horroroso. Ele tem feito isso com consistência, ele tem sido ruim com consistência. E pouquíssimo reliable, pouquíssimo confiável para fins de fantasy. Então, assim, só de pensar, o nosso amigo Yuri, que já aparece de vez em quando na live do Léo e tal, ele mandou um vídeo pra gente essa semana que eu não lembrava desse vídeo. Eu acho que eu já tinha visto, mas eu não lembrava. Que é a reação dos GMs e dos coaches dos Vikings no draft Foi ano passado? Foi ano passado, né? Ano passado. Ou ano retrasado. Acho que foi ano passado, mas enfim. No draft que o Jalen Reagor foi escolhido, a escolha dos Vikings era logo depois dos Eagles. E eles estavam, tipo, querendo pegar um wide receiver também. E aí, quando os Eagles draftam o Jalen Reagor, os caras começam a rir de felicidade. Assim, tipo, eles não acreditam. Eles demoraram 3 segundos pra fazer a escolha. Foi, tipo, automático. Justin Jefferson. Tipo, ouviram o Jalen Reagor, tá bom, bota o cara no relógio e vamos escolher. Assim, é inacreditável que eles escolheram esse cara na frente do Justin Jefferson. Olha outros. Justin Jefferson, Brandon Ayuk, T. Higgins, Michael Pittman Jr., Chase Claypool, Van Jefferson. Todos eles foram escolhidos depois do Jalen Reagor. Aí você fala, não dá. Tem uma coisa muito errada. Se Jalen Reagor é wide receiver, eu sou astronauta. NASA me chama. Satanasa. Vamos continuar. E pra terminar, então, vamos falar da dica do podcast essa semana. Aliás, se você não sabe por que eu disse Satanás, você precisa aparecer mais nas lives. A dica dessa semana, na verdade, vocês vão ver. Porque aqui no podcast a gente funciona que nem uma boa escola, certo? Durante todas as semanas, a gente deu várias dicas pra vocês melhorarem a sua chance de vencer na sua liga de fantasy. E assim como na escola, antes da prova mais importante do ano, é muito importante que você faça uma revisão, certo? Então, o Fantasy não é diferente. A prova mais importante do ano tá chegando, são os playoffs. A dica que eu tenho a dar dessa semana é que vocês escutem todas as dicas que a gente já deu no podcast até agora. É só o finzinho ali, os últimos 5, 10 minutos de cada episódio no máximo, tá? Porque tudo aquilo ali ainda se aplica a hoje em dia, certo? Os caras ainda estão se machucando, não mudou nada. O exemplo do Dalvin Cook aí, o stay ahead of the curve, certo? Mesma coisa, seguro-saúde. O caçador de curupira, você não vai pegar gente que tá fazendo muito ponto só porque fez muito ponto. A era da informação tem tecnologia ainda aí, tem várias notícias saindo todo dia. Então, tudo que a gente falou ainda se aplica, não se aplica só para aquela semana. Então, se você não lembra das coisas que a gente falou no começo, dá uma revisada, porque com certeza vai ser importante para os playoffs. Maravilhoso, é isso. Modéstia à parte, a gente deu dicas muito boas aqui nesse podcast, né? Vamos combinar, botando bem à parte a modéstia, porque realmente acho que são coisas que parecem óbvias quando a gente fala, mas não necessariamente as pessoas pararam para pensar, não necessariamente implementaram isso no dia a dia delas de fantasy. E às vezes se esquecem mesmo, então vale a pena voltar, rebobinar, dar uma olhadinha. É isso que o Del falou, as dicas estão sempre no final do podcast, é simples, você volta lá, coloca nos últimos 5, 10 minutos, que a chance de sucesso nos seus playoffs vai aumentar bastante. É isso. Então, esse foi o 15º episódio do podcast. Obrigado de novo pela companhia. Obrigado, Decon, pela sabedoria incrível de fantasy, certo? E é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixe seu like, se inscreve, segue, blá, 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 o que você tiver que fazer na plataforma que você está assistindo. E eu espero vocês aqui na semana que vem pra gente continuar falando dos playoffs que estão chegando, beleza? Grande beijo e até semana que vem. Falou!